Amém. É maravilhoso ver o que Jesus está fazendo no nosso meio, não é verdade? Porém, o mais maravilhoso, o mais gratificante é sentir a presença do Senhor. Ver como Ele está perto de nós. Quando Ele está presente. No momento que nós estamos adorando. Isso é o melhor presente, é a melhor vitória. A melhor colheita da nossa vida é sentir a presença do Senhor, sentir a aprovação dEle. Esse é o momento que o Senhor vai falar mais uma vez no nosso coração através da sua palavra. Então abra o seu coração, esteja pronto para receber aquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Amém, queridos? Fecha seus olhos mais uma vez em oração. Senhor querido, é tão bom saber que o Senhor nos ama. É tão bom saber que Tu estás presente, que Tu és fiel nas Tuas promessas, e que apesar das nossas fraquezas, das nossas incapacidades, o Senhor tem usado os Teus servos, Teus filhos, para a realização da Tua obra. O Senhor tem chamado vidas, o Senhor tem manifestado o Seu poder, a Sua graça sobre nós. O Senhor tem colocado alegria nos corações das pessoas para fazer esse trabalho. E nós sabemos que nesta noite o Senhor trouxe pessoas aqui para ouvir esta palavra. Então eu te peço, ó Deus, que esta palavra possa realmente fazer diferença nesta vida. Que essa palavra seja uma palavra de transformação, uma palavra de ânimo, de enriquecimento espiritual. E que mais uma vez a Tua presença seja o maior presente neste lugar. Para a glória, para a honra do nome do Pai. Amém, Senhor. Amém. Eu estou dentro de uma série, fazendo um estudo sobre o homem espiritual. O crente espiritual. O que nós aprendemos ali do ser espiritual. E hoje eu quero falar sobre a sua influência. O homem espiritual e a sua influência. Nós sabemos que Deus está nos despertando para um envolvimento maior com a sua obra. É tão bom ver esses vídeos, é tão bom ver o povo recebendo a convocação para trabalhar, o povo se integrando no trabalho. E no domingo passado, quem esteve aqui, ouviu aquela missionária falando, né, aquele desafio que ela trouxe, uma palavra do Senhor para nós, desafiando. Então a gente ouve uma palavra dessa, a gente se desperta para o trabalho. A gente sai daqui dizendo assim, eu preciso fazer mais para o Senhor. Eu preciso me envolver mais com a obra do Senhor. Mas, amados, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus não quer apenas que você se envolva com o trabalho dEle. Deus quer e Deus está esperando que você se envolva mais com Ele. Deus quer mais envolvimento pessoal, mais um relacionamento com Ele. Deus não está apenas chamando trabalhadores para a sua seara. Deus está chamando adoradores. Deus está chamando filhos que se relacionem com Ele. Porque no momento que nós nos preocuparmos em ser o que Deus mandou ser, nós vamos fazer. Muitas vezes nós nos preocupamos em fazer. Eu preciso fazer aquilo. Mas esquecemos do ser. Deus está nos chamando para um relacionamento de ser o que Ele mandou ser. Que nós sejamos espirituais. Nós estamos aqui na terra. E quando eu falo espiritual, irmão, só para recordar, espiritual não é apenas se envolver com as coisas espirituais da igreja. Espiritualidade não é apenas religiosidade. Espiritualidade é ser guiado, ser conduzido pela lei espiritual. Normalmente nós somos conduzidos pela lei da carne, pela lei da vontade própria. É o que eu quero, é o que eu gosto, é o que eu acho, e vamos fazendo. Mas há uma lei espiritual. E associado à nossa vontade, nós vamos fazendo então a vontade de Deus. O homem espiritual, a mulher espiritual, é aquele que segue as leis de Deus. E nós estamos aqui na terra
para sermos transformados, como a própria Bíblia diz, transformados de glória em glória, de fé em fé, até alcançarmos a plenitude completa da estatura de Cristo. Nós estamos sendo aperfeiçoados cada vez mais. E é inevitável que essa transformação venha refletir no mundo em que nós estamos vivendo. Por isso eu quero falar aqui da nossa influência. Nós precisamos trazer a influência ao nosso redor. A Bíblia fala, lá em Filipenses 2,15, o apóstolo Paulo escrevendo àqueles irmãos, ele disse o seguinte: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Olha só, onde é que nós estamos? No meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Nós devemos estar aqui brilhando como astros, brilhando como luzeiros, no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração depravada. Nós vivemos pela esperança de que um dia nós estaremos no céu. Amém? Vamos para o céu um dia? O céu virá, mas nós iremos. Enfim, nosso destino é o céu. E a Bíblia nos apresenta um céu onde tudo ali vai ser espiritual. Um dia nós seremos totalmente espiritual. Corpo, alma e espírito. E até o lugar onde nós vamos habitar é espiritual. Até o rio é espiritual. A árvore é espiritual. Tudo é espiritual no céu. Mas enquanto vivemos aqui, irmãos, nós vivemos ainda, nós somos humanos. Então nós nos esforçamos para viver na lei do Espírito. Enquanto estamos aqui nesse corpo, somos sujeitos à lei da carne, sujeitos à lei do pecado, mas nós temos uma autoridade no Espírito dado a nós. E a Bíblia fala lá em Romanos 8,2, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. O pecado não tem domínio sobre vocês. Nós vivemos como humanos, sentimos a pressão da carne e do pecado, sentimos a lei da carne querendo nos dominar, mas a lei do Espírito de vida está em nós, nos fortalecendo e nos ajudando a vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus. A maioria dos problemas que enfrentamos são problemas causados pela carnalidade. Dificilmente eu vejo alguém procurando um pastor, procurando um discipulador, dizendo, estou com um problema espiritual muito sério. Existe um caso ou outro. Mas normalmente os problemas que acontecem na igreja, na família, são problemas carnais. Infidelidade, imoralidade, falta de perdão, inimizade, discussão. Obras da carne. Mas nós somos chamados, e Deus espera que o homem espiritual viva nos fundamentos do fruto do Espírito. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Espera-se esse tipo de vida do cristão. Nós somos chamados para influenciar o mundo lá fora, sim. Porque Jesus disse, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Mas somos chamados também para ser influência aqui dentro. Na sua célula, na sua igreja, na sua casa. 1 Timóteo 4, verso 12, o apóstolo Paulo disse, seja um exemplo para os fiéis. Ou seja, para os que creem. Seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Então nós somos chamados para exercer influência lá fora e para exercer influência também aqui dentro.
Influenciar nem sempre significa dominar. Influenciar não significa ser o maior. Influenciar não significa fazer grande diferença onde está. Ser reconhecido por todos. Influenciar como cristão é simplesmente deixar a sua marca. É permitir ser usado por Deus aonde está. Isso pode às vezes ser perceptível aos olhos humanos ou não. Isso pode ser reconhecido pelas pessoas ou não. No mundo físico, nós somos conhecidos por aquilo que nós fazemos. Você é conhecido por aquilo que faz. Mas no mundo espiritual, nós somos muito mais conhecidos por aquilo que nós somos. Por isso que eu falei no início. Deus está preocupado que você seja um adorador, um filho, um espiritual. Porque se você, aquilo que é, vai fazer. Nem sempre o que faz, é. Tem muita gente fazendo as coisas de Deus aí sem ser. Mas aquele que é filho, aquele que é cheio da graça, aquele que é perdoado, aquele que tem paz, aquele que vive no amor, aquele que vive cheio de esperança, ele vai transmitir no seu dia a dia a fé, a paz, o amor e a esperança. Nós somos conhecidos por aquilo que nós somos. Aquele demônio repreendeu aqueles homens que queriam expulsar o demônio de um moço, dizendo assim: eu não sei muito bem como é que expulsa demônio, mas em nome do Jesus que Paulo prega, saia. Aquele demônio disse: olha, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Quem são vocês? E deram no pé, foram correndo, foram embora. Olha o que o demônio falou: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Ele não disse: eu sei o que Paulo faz. Eu disse: eu sei quem Paulo é. Irmão, a nossa identidade diante de Deus precisa ser reconhecida pelo inferno. Os demônios precisam olhar para você e tremer. Ali está vindo o Filho de Deus. O demônio precisa olhar para você e precisa dizer: eu tenho medo da oração daquela irmã. Eu tenho medo da oração daquele homem. Nós estamos aqui para causar essa influência. Se nós entendêssemos um pouco mais a influência que temos no mundo espiritual, o mundo físico iria perceber também muito mais da nossa influência. Agora, aonde nós podemos exercer influência? Começar pela nossa casa. Começa pela nossa casa. O primeiro círculo de influência que Deus espera que a gente influencie é a nossa casa. Normalmente a gente se lembra que é crente quando vai para a igreja. Vou para a igreja, porque afinal de contas eu sou um crente, sou um membro da igreja, sou da Reviver. Hoje tem o céu, ó, tem que me pôr. A gente assume um compromisso de cristão quando está ligado a alguma coisa relacionada à igreja. A gente esquece que é crente quando está relacionado a alguma coisa em casa. Você é um cristão com as coisas da casa. Você é um cristão como marido, você é um cristão como esposa, você é um cristão como filho, você é um cristão como vizinho. A sua vida espiritual, a sua influência começa ali. O apóstolo Paulo, 1 Timóteo 5, 8, ele disse assim: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé. E é pior que um descrente. Palavra forte. Se alguém não cuida dos seus familiares, se alguém não cuida da sua própria casa, está negando a fé que tem e está agindo de pior do que o incrédulo, do que um descrente. A pessoa que tem o Espírito Santo nela,
a Bíblia fala que essa pessoa passa a ser propriedade de Deus. Lá em Efésios usa uma expressão, o selo do Espírito Santo. A pessoa que se converte, ele foi selado pelo Espírito. É como se fosse assim, separado, uma propriedade. E quando Jesus voltar, ele vai ver quem está selado pelo Espírito. Aí vai subir com ele. Então a pessoa que tem o Espírito Santo é propriedade de Deus, é separado para Deus. E olha o que Paulo fala, recomendando às irmãs naquela época, lá em 1 Coríntios 7, verso 13 e 14. Algumas pessoas estavam se convertendo e o marido não era convertido. Então eles ficavam com dúvida, separa do marido ou permanece junto? E Paulo deu a seguinte recomendação, 1 Coríntios 7, 13. E se uma mulher tem marido descrente, que não é convertido, e se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. E a mulher descrente, caso o marido é convertido e a mulher não, a mulher descrente é santificada por meio do marido. Veja bem, não está falando que é salva. É santificada. Vou explicar um pouco depois sobre isso. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros. Mas agora são santos. Ou seja, uma pessoa que tem o selo do Espírito Santo, uma pessoa que é salva por Jesus, e convive num ambiente onde existem pessoas que não são santificadas, aquele ambiente fica separado por Deus. Deus, assim como Deus separou aquela pessoa, Deus trabalha com aquela pessoa de um propósito diferente, tem alvo específico para aquela pessoa. O ambiente também fica separado, como se Deus estivesse de olho. Deus tem um plano para aquela família, porque tem uma pessoa ali que é representante dele. Veja a influência que você tem. Uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus santifica o ambiente onde está. Ele separa aquele ambiente para Deus. Através do seu procedimento, o apóstolo Pedro, no capítulo 3, também explicando, ele dizia o seguinte, do mesmo modo, as mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não conhece a palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Ganhar alguém pelo exemplo, pelo procedimento. Eu sei que não deve ser fácil. Viver a vida cristã numa casa onde o marido e a esposa ainda não são convertidos. Então tem que ter muita habilidade, muita sabedoria. Tem que trabalhar, tem que haver muito respeito, muito amor. É claro também, não adianta dizer, olha, eu vou servir a Deus, não interessa se você não. Tem que respeitar, tem que se sujeitar. É o comportamento, é o porte, é a maneira honesta, respeitosa de vocês, dizendo aqui, que vai ganhar o outro. Uma influência espiritual. Irmãos, o mundo pode exercer uma influência muito forte sobre a nossa família. O mundo pode exercer uma influência muito forte sobre nossos filhos. Mas nenhuma influência será mais forte e será mais eficaz do que um exemplo espiritual que você possa dar. O mundo pode exercer uma influência sobre os filhos e até temporariamente pode arrastar seu filho para seguir o exemplo dele. Mas o dia que o seu filho for ter que tomar uma decisão mais séria, ele vai buscar lá no coração princípios que lhe foram ensinados e vai lembrar do seu princípio espiritual. Então nunca canse, nunca desanime de ensinar os princípios do Senhor para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido, porque um dia, ao tomar uma decisão, aquele princípio vai ser reconhecido. Então, o primeiro lugar onde nós podemos exercer influência, onde é? Na nossa casa. Seja influente ali, seja espiritual. Segundo lugar onde nós podemos exercer influência é na igreja. Na igreja.
espera-se de nós um comportamento diferente também, dos cristãos. O apóstolo Paulo, 1 Timóteo 3:13, ele escreveu o seguinte: eu escrevo-lhe essas coisas, embora espero ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa do Deus vivo. Olha o conselho que ele estava dando. Eu quero que você, Timóteo, como líder, ensine as pessoas como ela deve se comportar na casa de Deus. Como é que nós nos comportamos na casa do Deus vivo? Como é que nós nos comportamos como igreja? 1 Timóteo 4:12, seja um exemplo para os fiéis, na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Tito 7:8, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Então, a Bíblia nos recomenda que nós devemos ser exemplo na igreja. Interessante que a maneira mais eficaz que Deus usa para edificar a nossa vida, para fazer crescer, é quando você se desprende de você mesmo e começa a investir na vida do outro. E aqui na igreja é o melhor lugar para esse tipo de crescimento espiritual. Quando você se envolve na vida de outras pessoas. A maneira mais eficaz de edificar a vida é quando você se desprende de você e edifica o outro. 1 Timóteo 4:15. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. As pessoas estão vendo o seu progresso espiritual? Quanto tempo você está na igreja, servindo ao Senhor, ouvindo a palavra, recebendo, ministrado? Para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a ti mesmo quanto as que o ouvem. Ou seja, os novos na fé, eles crescem aprendendo humildemente, com humildade, aquilo que os discipuladores, aquilo que os pastores, que os líderes ensinam. Os líderes, eles crescem liderando com sabedoria, com amor, com cuidado, para não causar desânimo nas pessoas. Então, todos aqui têm a oportunidade de crescer. Os novos que estão chegando, nós queremos que eles cresçam, se desenvolvam, frutifiquem. Mas os mais antigos, continuem crescendo, se envolvendo com os novos que estão chegando. Olha o que Paulo disse em Romanos 15, verso 1. Nós que somos fortes, eu diria que são espirituais, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Nós que somos fortes, devemos o quê? O quê? Oh, palavra difícil. Suportar as fraquezas do fraco e não agradar a nós mesmos. Quando eu leio esse verso, eu entendo duas coisas. Quando é que o crente se mostra forte, então? É quando ele suporta os fracos. Amém? Porque eu tenho um glória tão baixinho aí, glória. Quando é que um crente, não precisa falar, não é para repetir, não é? Eu estou falando para você ressaltar. O crente se torna forte quando ele suporta os mais fracos. Suportar não é apenas lamentar o peso do outro. Ai, meu Deus, não aguento. Ai, meu Deus, tem que aguentar aquilo. Não. Suportar é entender que eu estou ajudando alguém a permanecer onde está. O que é um suporte? É algo que você coloca embaixo de um objeto para aguentar, para fazer com que ele permaneça ali, não é verdade? Se aquele suporte sai, ele cai. Quando você suporta alguém, Deus está dizendo, aguenta esse cara aí,
enquanto eu trabalho com ele. Porque se você sair, ele cai. Ainda não consegue trabalhar. Suporte. Deus está usando você como suporte. Para aguentar. E deixa Deus trabalhar. Quanto tempo, Senhor? Não sei. O tempo que for necessário. Então, suportar alguém não significa aguentar com paciência, simplesmente. Ficar calado enquanto ele apronta para cima da gente. Não é só isso, não. Suportar é ajudar a pessoa a não cair. Se você sair, ele cai. Então você, opa, não posso cair. Está suportando. Amém? É isso que torna você forte. E para você suportar, você precisa o quê? Se fortalecer. Você vai exercitar seus músculos para suportar. E ao exercitar, você vai crescendo. Sem saber, quando ele sair, ele foi salvo e você está forte. Porque para aguentar ele ali, você teve que buscar força em algum lugar. E Deus te dá força, te dá graça nessa hora para suportar os fracos. Se você, como suporte, sair da sua posição, o crente que é mais fraco, ele acaba de cair. Então o sinal de que você é forte é porque você suporta as fraquezas dos outros. E você está aqui para influenciar, para ser fortaleza. A nossa força, querido, não está na nossa posição. Você não é forte porque você é líder. Você não é forte porque você conhece a palavra. Você não é forte porque você tem 10 anos de conversão. Porque tem muita experiência. A sua força está na sua dedicação, no seu exemplo, na sua fidelidade à palavra do Senhor. Na ordem de fazer o que Deus mandou fazer. A nossa força está na imitação daquilo que fazemos, como se fosse o próprio Senhor Jesus trabalhando para isso. O trabalho que você faz em dedicar-se às pessoas é o trabalho que Jesus gostaria de fazer no dia de hoje. E Ele faz isso através de você. O apóstolo Paulo, ele tinha um amigo chamado Filemão. E ele mandou um escravo de volta para Filemão. E aquele escravo fugiu de Filemão. E Paulo se encontrou com aquele escravo Onésimo. E esse escravo se converteu. E Paulo falou, volta para o seu patrão. E ele voltou. E Paulo mandou uma carta dizendo, Filemão, estou mandando Onésimo de volta. E ele se arrependeu do que fez. Cuida bem dele, receba. Não trate mal ele. Mas Paulo disse uma coisa muito interessante para Filemão. Ele disse assim, tendo em Cristo plena liberdade para mandar. Olha o que ele disse. Paulo era apóstolo. Não era um líder qualquer, não. Ele era o apóstolo de Jesus Cristo. Tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer o apelo com base no amor. Que coisa linda, Paulo. Eu tenho autoridade como apóstolo para mandar você receber esse rapaz de volta. Mas eu prefiro fazer um apelo que você faça isso com base no amor. No verso 8 de Filemão está escrito isso. No verso 14, não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer, seja espontâneo e não forçado. Ou seja, querido, o líder, ele não usa a sua posição para mandar. O líder, ele está ali para incentivar, para inspirar a fazer as coisas. E aqui na igreja, é onde nós podemos exercer esse tipo de influência. A sua dedicação, o seu amor, a sua dedicação às vidas, vai influenciar outras pessoas a fazer a mesma coisa. E se você perguntar assim, o que eu ganho com isso? O
que eu ganho me dedicando tanto a essas pessoas? O que eu ganho suportando essas pessoas? Você está ajudando Jesus a preparar a igreja dele para a volta dele. Você está ajudando a arrebanhar pessoas, a se preparar as pessoas para que quando Jesus voltar, ela possa estar de pé. No céu, eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser apresentadas a você. E o anjo vai dizer assim, olha, essa pessoa está aqui porque você suportou por muito tempo. Se você não tivesse suportado, ela não estaria aqui. E ali você vai ver que valeu a pena suportar as pessoas por amor a Cristo. O crente se mostra forte quando ele suporta. E o crente se mostra forte também, aqui a palavra diz, quando ele não procura agradar a si mesmo. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Quase sempre, irmãos, nós desistimos de pessoas ou desistimos de alguma atividade. Sabe por quê? Porque não estou me sentindo bem. Quase sempre nós desistimos de pessoas e desistimos de estar em algum lugar, desistimos de fazer alguma coisa, porque eu não me sinto bem. Isso não é condição do forte. Ou estamos sempre procurando alguém que nos ajude, alguém que nos apoie, alguém que nos agrade. E a pessoa principal que queremos agradar, sabe quem é? Nós mesmos. Essa não é a melhor maneira de crescer. E essa não é a melhor maneira de agradar a Deus. Jesus garantiu bem-estar e conforto para a nossa alma. Sim, Jesus fala isso. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo dá. A paz de Jesus é uma paz suficiente. Jesus disse também, eu tenho dito essas coisas para que a minha alegria seja completa em vocês. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. A Bíblia diz que Deus nos deu tudo que diz respeito à vida. Para a nossa alma, para o nosso conforto, Jesus nos deu tudo para o nosso espírito. Mas Ele nunca garantiu o bem-estar no crescimento espiritual. E nem na obra do Senhor. Deixa eu falar de novo. Jesus garantiu conforto para a nossa alma. Esperança, fé, amor, paz, alegria. Você descansa nele. Mas Ele nunca garantiu que para você crescer na fé seria fácil. Nunca garantiu que para trabalhar na igreja seria uma aventura, uma alegria só. Jesus disse, eu estou enviando a vocês como ovelhas no meio de lobos. E quando ele chamou o apóstolo Paulo, ele disse, olha, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então nós precisamos entender isso, irmãos. O forte não é aquele que busca agradar a si mesmo, mas ele procura agradar a Deus. E agradar a Deus, a melhor maneira de agradar a Deus é agradar o outro. Então, para crescermos na fé, nós não precisamos somente da ajuda dos outros. Não é só o discipulado que faz crescer. Um bom ingrediente para você crescer é pensar no outro. Se você quer crescer, não adianta apenas ficar recebendo. Quer crescer de verdade? Receba e passe na frente. Receba e faça as coisas que Deus mandou fazer. Pense no outro. Coloque em prática o que você tem recebido. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem
dele, para edificá-lo. Parece que isso é contrário a muita coisa não, que a gente tem buscado, né? A gente quer agradar a gente, quer buscar as coisas que sejam bom para nós. E a Bíblia diz que você quer ser forte, quer crescer, procure agradar o outro, procure o bem do outro, e você vai ser forte. Os princípios de Deus são um pouco diferentes do nosso, né? Mas é o princípio que funciona. Então quem muda a minha vida, querido, não é o meu discipulador, não é o meu líder, é Deus quem muda. Mas Deus só vai mudar a minha vida quando eu deixar de controlar a minha vida e deixar que o Espírito de Deus trabalhe em mim, me dedicando à vida dos outros. A Bíblia diz, Filipenses 2:4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É um pouco difícil entendermos isso. Se eu quero crescer, se eu quero viver bem, quero desenvolver, eu preciso me envolver com a atividade dos outros. Lembra o texto que eu falei lá no início? Deus diz o seguinte: Timóteo, orienta as pessoas como deve se comportar na casa de Deus. É assim que Deus quer que nós nos comportemos, amados. Nós temos que trabalhar. A melhor maneira de deixar de se preocupar tanto comigo mesmo é quando eu começo a me preocupar com os outros. É aí que Deus começa a trabalhar em mim. Aí você pergunta, será que vale a pena? Ser crente, ser cristão é isso? Ser cheio do Espírito, ser espiritual é viver assim? Então eu pergunto, qual é o melhor? Aprender com as pessoas da igreja ou aprender lá fora? Tem uma palavra na Bíblia, um pouco até, parece ser meio contraditória, mas Deus tem essas coisas para mexer com a gente. Paulo orientando aos Coríntios, capítulo 11, verso 19. Paulo falou, eu sei que está havendo umas confusãozinhas na igreja aí. E depois ele disse assim, é necessário que haja divergências entre vocês. Espera aí. É necessário que haja divergência entre vocês. Não, Senhor, não, divergência não, pelo amor de Deus. É necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Meu Deus. Deus não vai evitar as discussõezinhas. Deus não vai evitar as divergências. É necessário. Sabe aquelas coisas ruins, mas é necessário? É necessário. E eu pergunto, é melhor aprender aqui ou lá fora? Aprender aqui então. Quer aprender a suportar e ter paciência aqui ou lá fora? Qual é melhor, suportar um irmãozinho fraco? Ou suportar um patrão que não respeita ninguém? Ó Senhor, coloca o irmãozinho fraco para suportar. Aqui é o lugar de crescer. Aqui é o lugar para ser treinado, para ser lapidado. É necessário que essa divergência, para que as pessoas sejam aprovadas. E nessa divergência toda, Deus está vendo, Deus está separando quem realmente é apto, é capaz para o trabalho. A igreja é o melhor lugar para influenciar, para aprender a influenciar e para ser influenciado. Eu vou correr rapidinho aqui. Aonde nós podemos exercer influência? Na nossa casa, já vimos, e na igreja. E também nós podemos exercer influência, sabe aonde? Na nossa cidade. Na nossa cidade. A cidade onde nós moramos. O povo de Deus, como igreja, como cristão. Porque se você for fiel na sua casa e fiel na igreja, você vai alcançar a cidade, seu bairro. Alguma coisa vai alcançar. E Deus está de olho onde estão os seus céus, seus servos, seus fiéis.
Lá no passado, quando Deus quis destruir Sodoma e Gomorra, havia uma família ali. Família de Ló. Mas Deus não pôde destruir aquela cidade enquanto a família não saísse dali. Abraão discutiu: Senhor, vai destruir. Senhor, se tiver 50 fiéis lá, só vai destruir a cidade inteira por causa de 50? Não, se tiver 50 eu não vou destruir. Mas não tinha 50, aí Abraão foi reduzindo. Se tiver 40, também não. Senhor, se tiver 30, também não. Se tiver 20, Senhor, mais um pouquinho, se tiver 10, não vou destruir. Só tinha 4. Então é melhor tirar os 4. Tira os 4 que eu vou destruir a cidade. Mas Deus não pôde destruir, porque o filho dele estava ali. Uma cidade inteira era preservada por causa de 4 ou 5 pessoas. Eu tenho certeza que se não fosse os filhos de Deus nessa terra, Deus já teria destruído muitos lugares por aí. A ira de Deus, o cálice da ira de Deus já teria transbordado em muitos lugares. Mas Ele não faz isso, porque os seus filhos estão aqui. O Espírito Santo está na vida das pessoas. E Deus está segurando. Uma das maneiras que Deus usa para influenciar nossa cidade é formando células e igrejas nas cidades. Plantando igrejas em todos os lugares. Para que a luz do Senhor possa brilhar ali. É na cidade que a igreja pode influenciar nos costumes, nos hábitos do povo. Quando Paulo e Silas chegaram em Filipos, as autoridades se revoltavam. E numa audiência eles disseram assim: esses homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Esses que estão incomodando o mundo chegaram até aqui, eles estão trazendo costumes diferentes. Uma cidade inteira sendo abalada por 2 pregadores. E certa noite o Senhor falou para Paulo: não tenha medo. Não tenha medo. Atos 18, 10. Numa visão, Deus falou: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Se Deus pudesse falar a cada um de nós: continue testemunhando, continue orando, continue jejuando, continue praticando as suas leis espirituais, porque eu tenho muita gente aqui em Florianópolis que eu quero alcançá-lo. E talvez você possa ser o instrumento para chegar até essas pessoas. A igreja na cidade, influenciando a cidade. E finalmente, nós podemos influenciar. Se nós influenciamos a casa, vamos influenciar na igreja. Se influenciamos na igreja, vamos influenciar na cidade. E se influenciamos a cidade, vamos influenciar a nossa nação. José, ele foi reconhecido como um homem de Deus de tal maneira que influenciou Faraó e todo o Egito. A Bíblia diz que ele tornou-se pai de Faraó. Como? Espiritualmente. Ele exerceu uma paternidade espiritual por causa da sua autoridade espiritual. No passado, as autoridades políticas buscavam orientação com os profetas. Quando o rei queria tomar uma decisão, mandava chamar o profeta. Que pena que a igreja perdeu essa referência. Que pena que a igreja não tem essa autoridade como uma voz profética para uma nação. Não há muita esperança de que o evangelho possa mudar uma nação. Eu quero que me compreendam bem. Compreendam bem. Eu não vejo muita esperança de que o evangelho vai mudar uma nação, que todo o Brasil será convertido, que Florianópolis será convertida. Não é isso que a Bíblia aponta. Porque nós estamos caminhando para o final desta era. O que se espera é que o evangelho do reino seja pregado e anunciado a todas as nações, até o fim, para testemunho.
Quem que não quer um avivamento em toda a cidade? Deus pode fazer isso. Já fez várias vezes e pode até fazer. Mas não é uma utopia dizer que toda a Florianópolis vai se render. Se Deus quiser fazer, ele pode fazer. Mas no que se espera, na cronologia da igreja, não é isso. O nosso papel é dar testemunha. O que a testemunha tem que fazer? A testemunha tem que comparecer e a testemunha tem que falar aquilo que viu e aquilo que ouviu. Nós não julgamos, nós não condenamos, nós não sentenciamos ninguém, não tentamos mudar ninguém, nós só falamos a verdade. Esse é o nosso papel. Até o fim, até que chegue o momento. Porque a nação ela será julgada de acordo com a informação que vai ser recebida. Nós somos as testemunhas. Imagina um julgamento. Como é que um juiz formula uma sentença baseado nas testemunhas? Aquele que viu, comprovou, e ele checa as duas coisas aqui, então você é culpado. Deus vai ouvir as nações, Deus vai ouvir os reis, Deus vai ouvir as pessoas e vai ouvir a igreja. E vai chamar aquela pessoa e você ouviu o evangelho? Alguém pregou o evangelho para você? Alguém falou de Jesus para você? Alguém falou do significado da cruz para você? E ele vai dizer sim. Você foi convidado para ir na igreja uma vez? Fui. Você ouviu falar de Jesus? Ouvi. Então nosso testemunho foi dado. E Deus vai tomar uma sentença em cima da sua afirmação. Agora, se Deus perguntar, alguém falou de Jesus para você? Nunca ouvi falar de Jesus. Alguém falou do significado da cruz para você? Nunca me falaram nisso. Sabe o que Deus vai fazer? Igreja, você estava lá? Vem cá. O que aconteceu? Eu te coloquei lá como testemunha e você nunca falou nada? Deus vai cobrar de nós. Nós temos que influenciar para que a nação toda se converta. Nós sabemos que o reino do anticristo já está sendo formado. E o anticristo ele vai usar a estrutura desse governo atual. Você não tem ideia, você não imagina as corporações que existem, os grupos que existem se formando por aí. Tem grupo de tudo quanto é jeito. Manipulando as autoridades, e a maioria dos reis, presidentes, pessoas influentes, tomam decisões baseadas no que esses grupos determinam. Então o anticristo está preparando a estrutura do governo atual. Mas enquanto isso, o que Deus está fazendo? Deus está implantando o seu reino, aonde? No meu coração e no seu coração. O anticristo ele está achando que a igreja está sendo derrotada. O anticristo está achando que a igreja está falindo. Assim como ele achou que Jesus foi derrotado quando ele crucificou Jesus. Mas ele não percebia que na verdade Jesus estava destruindo tronos e potestades, porque Jesus estava vencendo Satanás ali na cruz. Da mesma maneira, o anticristo está pensando que a igreja está se mundanizando, a igreja está sendo ecumênica, está se misturando com tudo, a igreja está se dividindo, a igreja está se pecando, mas existe no coração das pessoas, dos escolhidos fiéis, dos remanescentes, uma verdadeira igreja que está implantando o reino de Cristo. Está preparando o reino de tal forma, e Jesus, de repente, ele vem dos céus, e com o carim, com a trombeta, ele vai soar, e esses remanescentes vão aparecer. Vão subir com ele. Essa é a igreja. Então não espere uma cidade inteira transformada, uma nação inteira transformada, um presidente convertido. Se acontecer, amém, faz parte da história. Mas nós temos uma visão muito maior de que o reino de Deus está se formando no meu coração, no seu coração, nas células pequenas. E quando Jesus soar aquela trombeta, esse reino todo vai se unir mais forte e vai poder cantar: onde está a morte, o teu aguilhão? Então não é estranho o aparente crescimento do mal. Não é estranho.
Não estranhe o aparente enfraquecimento da igreja. A igreja estrutura. A igreja como instituição, ela vai falir. Teve um pregador, que ainda é vivo, Billy Graham, um dos maiores pregadores atuais da nossa época. Ele disse uma palavra profética há muito tempo atrás. Nos últimos dias, os verdadeiros crentes estarão fora da igreja. Que palavra difícil. Ele quis dizer igreja institucional. Igreja como instituição vai falir. O governo vai obrigar de tal forma as igrejas a andarem de acordo com o que ele dita. Como na China. Na China tem a igreja subterrânea, que é a igreja de Jesus, e tem a igreja estatal, que o governo, que o pregador, antes de pregar, tem que mandar mensagem para o presidente para saber se ele autoriza a falar ou não. E pode chegar no Brasil também uma condição dessa. A igreja vai existir, o Estado pode até financiar um bom tempo para nós, mas você só vai falar aquilo que convém, tá? Não fala nada de pecado, não fala disso, fala aquilo, fala aquilo. Você quer ser cristão? Você vai ser lá quem sabe lá escondidinho. Hoje a sua célula ainda pode se reunir na sua casa, coloca uma faixa lá, mas pode ser que daqui a um tempo não dê para colocar a faixa, não dá para cantar hino nenhum. Hoje nós cantamos fazendo barulho, mas tem células por aí que não podem cantar. Dá para imaginar uma célula sem cantar, sem bater palma quietinho, né? Mas essa é a igreja que está crescendo. Esse é o reino que está crescendo. Essa é a influência que está vindo dentro de nós. É essa influência que Deus quer que nós levemos para as nações. Não é influência exterior, é influência interior. Então Jesus diz: quem perseverar até o fim será salvo. Amém? O homem espiritual, a mulher espiritual, é aquele que exerce influência. Aonde? Na sua casa, na igreja, na cidade e na sua nação. E numa próxima palavra eu vou dizer como é que nós podemos exercer essa influência. Quando Jesus disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, vocês são o perfume, aroma de Cristo. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Aleluia. Senhor amado, sabemos que o Teu Espírito está em nós. Sabemos que o Senhor tem nos treinado nesses últimos dias a exercermos influência por onde nós andarmos. Mas ensina-nos, ó Deus, antes de tudo, a exercer essa influência sobre nós mesmos, sobre a nossa própria vontade. Que nós sejamos guiados, dominados, controlados pelo Teu Espírito e não pelo nosso querer. Para que essa influência possa ser notada, percebida, perceptível, Deus, na nossa casa, na nossa família, na igreja, no grupo onde nós estamos, no bairro, na cidade, e que a nação possa reconhecer que o Senhor é Deus. Ela pode até nem te aceitar, mas naquele último dia, não pode negar que a nação conheceu um povo que pregava sobre esse Deus verdadeiro, que falava sobre o poder da cruz, que se rendia à cruz de Jesus. Usa-nos, ó Deus, para sermos essas pessoas influentes, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.